É com pesar que ocupo este espaço para registrar o falecimento do advogado, procurador aposentado, escritor, ex-prefeito de João Pessoa e ex-governador da Paraíba, o Dr. Dorival Terceiro Neto. Aos 80 anos, ele faleceu na última sexta-feira, dia 12, sendo que há 30 dias estava internado no hospital da Unimed, segundo a família, com 2 paradas cardiorrespiratórias em decorrência de um AVC, provocaram a sua morte. Dorival Terceiro Neto foi velado no Palácio da Redenção, em João Pessoa, e o seu sepultamento foi na sua terra natal, a cidade de Taperoá. O ex-governador deixa viúva a senhora Marlene Muniz Terceiro Neto e os filhos Dorival Terceiro Neto, Júnior, Germana Terceiro Neto, parentes Miranda e Adriana Terceiro Neto Bernardo de Albuquerque. 8 netos, além de genros e nora. Filho de Melquides Vilar e Elisa Vilar, começou seus estudos na cidade de Patos, no sertão da Paraíba, no ginásio diocesano. E no ano de 1950, seguiu para a cidade de João Pessoa, onde concluiu seus estudos no Liceu Paraibano e prestou vestibular para o curso de Direito, o curso esse que concluiu em 1957 pela Faculdade de Direito da Paraíba, hoje Universidade Federal da Paraíba. Iniciou a vida profissional do Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, e posteriormente passou a trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Foi um dos incentivadores da federalização da faculdade local e ainda exerceu as funções de assessor do Conselho Estadual de Desenvolvimento, diretor de crédito e fomento do Banco do Estado da Paraíba, o antigo Paraiban, e foi procurador do Estado da Paraíba e, por fim, professor de Direito Civil e de Direito Agrário da Universidade Federal da Paraíba. Dorival Terceiro Neto iniciou a sua carreira política no início da década de 70. Em 71, foi nomeado prefeito de João Pessoa, pelo então governador Hernani Sátero. Na época, os prefeitos das capitais não eram eleitos, como nas demais cidades. Ao terminar o mandato de prefeito, foi eleito indiretamente em 1974 para o cargo de vice-governador da Paraíba, na chapa encabeçada por Ivan Bichara Sobreira. Na época, os governadores e vices também não eram eleitos diretamente, eram escolhidos pelos deputados estaduais no chamado colégio eleitoral e nomeados pela presidência da República. Dorival Terceiro Neto assumiu o mandato de governador no dia 14 de agosto de 78, em consequência da renúncia de Ivan Bichara, que se candidatou ao Senado e o qual não teve êxito. Ficou no cargo de governador até 15 de março de 79, quando o professor Tarcísio de Miranda Buriti assumiu o governo do Estado. Assumiu ainda a cadeira número 7 da Academia Paraibana de Letras em 17 de junho de 1999, tendo como patrono Arthur Aquiles. Foi recepcionado pelo jornalista e acadêmico Luiz Gonzaga Rodrigues. Portanto, gostaria de solicitar, nos termos do disposto do artigo 218 e 221 do Regimento Interno do Senado, a exceção em ata do voto de pesar pelo falecimento do ex-governador da Paraíba, Dorival Terceiro Neto, bem como a apresentação de condolências à família por parte do Senado. Assinatura essa que foi feita por mim e também pelo senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, há um tema que eu tenho falado praticamente toda semana nessa casa, sobre a seca do Nordeste e, em particular, da Paraíba. Ontem, eu estive na cidade de Guarabira, no Brejo Paraibano. Para que Vossa Excelência tenha ideia, há poucos anos, poucos mesmo, era inadmissível na Paraíba fazer um comentário de uma possível seca na região chamada Brejo Paraibano. Podia até ter menos chuvas, um inverno com mais ou com menos chuvas, mas falar em seca era algo inadmissível. E ontem, na cidade polo dessa região do Brejo Paraibano, a cidade de Guarabira,
eu fui participar de uma caminhada até a cidade vizinha e da cidade vizinha Cuitegi até a barragem que abastece hoje esta cidade. E trago esse relato para, de uma forma clara, demonstrar que as ações do governo não estão compatíveis com a necessidade e o sofrimento da população. Eu estou falando de abastecimento d'água para os seres humanos. Lá na região estão cadastrados cerca de 50 carros-pipas. 50 carros-pipas. Há um mercado paralelo onde outros 70 carros-pipas estão pagando R$50 por cada carrada. A Cagepa, a Companhia de Água e Esgoto do Estado da Paraíba, para carregar os seus caminhões nesse manancial. Pois bem, presidente, esses carros estão sendo vendidos, então, a água por R$300. Uma demonstração clara de que o número de cadastros do carro-pipa é insuficiente. Menos da metade dos carros que estão sendo utilizados para abastecer as comunidades. Porque são 50 que são cadastrados e outros 70 estão comercializando a água. Fora a demanda ser maior do que esses 120, porque muitos estão precisando da água e não têm os R$300, nem recebe do governo e não tem os R$300 para pagar por um carro com água, um carro-pipa com água. Isso é uma demonstração clara daquilo que eu venho dizendo e venho alertando nessa tribuna e nessa casa. O governo precisa dimensionar melhor a gravidade da seca no Nordeste, a sede, da fome. Se nós falarmos na questão da fome, senhor presidente, o alimento no Nordeste, infelizmente, sumiu preços exorbitantes. Se a Bolsa Família, que não tem reajuste, que é pouco o valor que é pago, se mantém ao longo dos anos como base principal para atender e para ajudar a enfrentar a fome do povo nordestino, nós estamos tendo os produtos de alimento que estão tendo aumento de até 600%. Poucos dias eu tive em Esperança, dando entrevista num programa de rádio, quando lá se falava que a fava, que é uma área produtora, a fava custava R$4 há pouco tempo atrás e hoje está custando R$24 o quilo da fava. Senhor presidente, os R$70 da Bolsa Família dava para comprar 16 a 17 quilos de fava. Hoje está dando para comprar 3 quilos de fava. Isso é um exemplo da gravidade do que nós estamos vivendo hoje no Nordeste. Está chovendo, mas não chegou junto com a chuva o alimento, não chegou junto com a chuva ainda o abastecimento da água para a população e, consequentemente, as notícias, as informações que temos é que esse inverno não vai repor as condições hídricas que existem no Nordeste para atender a demanda necessária. Portanto, o governo precisa ter sensibilidade, precisa ter gerenciamento e competência e vontade política para enfrentar esse problema. O milho, que ainda não chegou na Paraíba, que já está com 70% do seu rebanho já disseminado, que não chegou o milho por falta de transporte, está em tempo do governo planejar o milho que ele sabe que vai precisar esse ano e começar a fazer o transporte para estocar na Paraíba, para nós não sofrermos da mesma forma que estamos sofrendo hoje. Precisa redimensionar a questão dos carro-pipa, até porque quanto maior a seca, mais distante ficam os mananciais para abastecer os carros-pipas. E ao ficar distante, aumenta o tempo, diminui a quantidade de transporte feito por dia e, consequentemente, menos pessoas serão atendidas e abastecidas. Precisa redimensionar essa quantidade, precisa planejar a questão do transporte do milho. E, por fim, trato de um outro assunto que é fundamental. Não adianta o governo dizer que disponibilizou recurso de R$2 bilhões para o financiamento do pequeno e médio agricultor, que desde 2007 eu tenho um projeto aqui para que dê anistia a esses pequenos agricultores, porque já está
na conta do balanço do Banco do Nordeste como prejuízo e são recursos do Fundo Constitucional do Nordeste. Portanto, podem e devem ser anistiados aos pequenos agricultores que, ao longo desses anos, vêm enfrentando secas e condições precárias de poder gerar renda e cumprir com seus compromissos. Por isso, senhor presidente, é que nós pedimos para que o governo tome e adote medidas de uma vez por todas para tornar os nossos pequenos e médios agricultores do Nordeste como adimplentes e, consequentemente, possam ter a chance mínima de ter o acesso ao Banco do Nordeste para financiar o custeio, para a manutenção do rebanho e também ter condição de produzir algo, porque do jeito que vai, o Banco do Nordeste, em vez de facilitar esses empréstimos, de fazer essa anistia, está entrando com ações na Justiça para tomar as terras dos pequenos e médios agricultores nordestinos. Do jeito que vai, repito, o Banco do Nordeste vai terminar sendo o maior latifundiário do Nordeste por tomar terra dos pobres agricultores nordestinos. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.